Isaías, de número 6. Você que tem acompanhado a leitura bíblica, provavelmente deve ter lido aí Isaías, capítulo 6, ontem ou antes de ontem, ou mesmo hoje, né? Nós começamos a fazer a leitura do livro de Isaías. Provavelmente nesses próximos domingos, iremos meditar em outros textos também de Isaías. Isaías, capítulo de número 6, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os seus olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica um toco. Assim a santa semente é o seu toco. Meus irmãos, o rei Uzias, antes de nós entrarmos propriamente dito na pregação em si, é importante fazer um contexto aqui. O Cláudio já falou um pouquinho sobre o rei Uzias aqui na liturgia. O rei Uzias, ele foi um bom rei para Israel. Ele teve um reinado de 52 anos. E Israel estava estável no reinado dele. Se você observar em versículo 1, a visão de Isaías é no ano da morte do rei Uzias. Agora Israel vai começar um período de instabilidade, de incerteza. E Israel vai aprofundar-se nos seus pecados. Israel era para ser uma nação onde a justiça era praticada, mas eles estavam sendo injustos, estavam esquecendo dos pobres, estavam praticando a injustiça no meio da terra. De tal forma que Deus agora vai destruir a nação de Israel. Ele vai levantar os assírios para dominar Israel. E depois vem os babilônicos e invadem Jerusalém. E Israel vai ficar 70 anos sob o domínio da Babilônia.
Mas é interessante que Deus está dizendo, olha, eu vou preservar um remanescente. O último versículo diz que a semente é o toco. O que Deus está dizendo? Olha, eu vou destruir Jerusalém, o povo vai sofrer essa destruição. Quem era crente naquele período, quem temia ao Senhor, ia passar por essas dificuldades também. Deus ia castigar aqueles que eram desobedientes. Mas Deus estava dizendo para o povo, olha, vocês vão sofrer, vão passar por sofrimento, mas calme. A semente vai ser preservada. E a semente, meus irmãos, nós sabemos que é Cristo Jesus. Ali, o Cristo já estava sendo anunciado. E é interessante também a gente perceber que esse texto, ele aponta mesmo para Cristo Jesus. Quando João, no capítulo 2, você pode aí abrir a sua Bíblia para você comprovar. João, no capítulo 2, lá no versículo, João 12, lá no versículo de número 37 até o 42, João vai tratar desse contexto de Deus endurecer o coração do povo de Jerusalém na época de Jesus. E olha o versículo 41 do capítulo 12 de João, o que ele diz? Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quando Isaías viu a glória de Deus ali, inundando o templo, enchendo a terra, Isaías estava tendo uma visão não somente do Deus Pai, mas do próprio Deus Filho. E ele seria preservado. Ele seria preservado. Então, meus irmãos, Isaías, ele tem esta visão em meio a um povo que seria injusto, que seria mau, que abandonaria os caminhos do Senhor, que faria tudo de errado. Ele teve essa visão em um ano que começaria a ser difícil, um ano que agora ia ser de instabilidade, o povo ia sofrer, o povo ia ser levado cativo. E, gente, isso se aplica muito aos nossos dias de hoje. Muito. Porque nós estamos vivendo assim. Nós vivemos em um mundo de incertezas. Agora ainda, o nosso país, ainda mais, agora mesmo é incerto. Primeiro, a gente vive num país onde a impunidade reina. As pessoas roubam, mas não pagam por isso. Fala-se muito que os pobres estão sendo ajudados no Brasil, mas não estão. Só se fala, mas a gente não vê essa ajuda. A gente vê a opressão. É assim que nós estamos vivendo. Ainda mais num país, agora, um momento de incerteza, instabilidade, principalmente econômica. E vocês podem se preparar. Porque a dificuldade vai chegar. Porque agora os Estados Unidos taxando os produtos brasileiros. A partir de agosto, vocês podem ter certeza, meus irmãos, a crise econômica vem. Eu estava vendo 50% da produção de agrícolas que vão para fora, vão para os Estados Unidos, de frutas, suco. E praticamente toda a produção do estado de São Paulo vai para os Estados Unidos. Estava recentemente lá agora, fui no Walmart, fiz questão de olhar. De todas as marcas de suco de laranja do Walmart, eu encontrei somente uma que não era produto brasileiro. Todas as outras marcas, produto brasileiro. E agora vai ficar difícil para exportar esses produtos. E tudo isso porque o nosso governo, infelizmente, escolheu se aliar a países que não são cristãos. Aliar a países que, infelizmente, matam cristãos. Matam cristãos. Talvez na tentativa de não depender dos Estados Unidos. Mas só que agora está trazendo problemas para nós. Eu estava até vendo
esses anúncios, né, de não depender do dólar, né? O nosso presidente, infelizmente, falando sobre isso, que o Brasil tem que arrumar um jeito de não depender do dólar. E esse grupo econômico dos BRICS, isso é uma besteira. Por quê? Eu estava vendo, o estado mais pobre dos Estados Unidos é o Mississippi. Lá são 50 estados. O estado mais pobre, que é o Mississippi, ele sozinho é mais rico do que o Brasil e os aliados dele nesses BRICS. Podem pesquisar depois para vocês verem isso. O estado mais pobre dos Estados Unidos. Então não tem como não depender deles nessa questão financeira. Então a crise vem. Por isso que esse texto ele se aplica muito a nós nos nossos dias. Porque nós estamos vivendo dias assim, de incertezas e de muita impunidade. De muita injustiça. E Isaías estava num contexto dele. E esse texto, meus irmãos, ele vai confortar os nossos corações, porque em um momento desse Isaías vê Deus e a sua vida é transformada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, a visão que transforma. Quando nós encontramos com um Deus santo, quando nós encontramos com um Deus santo, nós somos transformados de tal forma que nós podemos enfrentar todas as dificuldades que nós estamos vivendo aqui, mas com uma perspectiva diferente, porque os nossos olhos vão estar sempre em Deus. Você pode sofrer problemas financeiros, você pode sofrer injustiça, você pode sofrer um monte de coisa. Mas se você tem esse encontro com Deus, um encontro que transforma, você pode ter certeza que nós vamos passar por todas as dificuldades de uma maneira diferente. Quando nós temos um encontro genuíno com a santidade de Deus, a nossa vida é completamente transformada. A nossa visão de Deus, de nós mesmos, do propósito que nós temos, tudo é transformado quando nós temos esse encontro de verdade com Deus. Agora, como que essa transformação acontece? Que elementos estão presentes nesse encontro que Isaías teve aqui, esse encontro divino? E eu quero falar com vocês sobre 4 elementos importantes aqui nesse texto. 4 elementos deste encontro divino que a gente precisa entender que acontece na nossa vida. E o primeiro elemento trata-se da revelação da majestade divina. Versículos 1 a 4. A revelação da majestade divina. A transformação em nossas vidas, ela sempre começa com uma revelação de Deus para nós. Uma percepção clara e inquestionável de quem Deus é, quem realmente Deus é. Meus irmãos, se a gente perguntar para o Brasil inteiro, a maioria das pessoas vão dizer que acreditam em Deus, mas que tipo de Deus que eles acreditam? Se for perguntado para você hoje quem é Deus, você sabe falar a respeito dos atributos de Deus e explicar isso? Quando nós temos um encontro transformador, o Senhor vai nos mostrando quem Ele realmente é. E foi isso que aconteceu com Isaías. E é interessante, meus irmãos, perceber no texto que Isaías ele não buscou a visão. Não foi algo que ele almejava, que ele queria, que ele estava indo atrás. Igual tem muitos crentes que ficam por aí buscando revelação. Não, Isaías não fez isso. Deus que foi ao encontro de Isaías e de maneira sobrenatural fez Isaías perceber ou entender quem ele era. No exato momento em que as coisas ficariam ruins em Israel, no ano da morte do rei Uzias. E então, o Senhor, Isaías neste momento vê Deus, e isso vai transformar a sua vida em um momento que ele precisava disso extremamente. E aqui, meus irmãos, quando ele vê essa soberania de Deus, eu gostaria de destacar com vocês 2 coisas aqui dentro desse ponto, desse primeiro elemento, que primeiro aqui, é a superioridade moral e espiritual que Isaías vê em Deus. Quando ele olha e vê ao redor do trono serafins voando,
e cobrindo o rosto, cobrindo os pés, isso é sinônimo de reverência e de não poder olhar para Deus por causa da sua santidade. Meus irmãos, nós podemos ter governantes corruptos, injustos, mas o nosso Deus não é. Deus não pode ser comparado aos governantes que nós temos. Eu falo isso de maneira mundial, não somente nacional. Ele não pode ser comparado porque a sua superioridade moral e espiritual está acima de qualquer ser humano. É por isso que em meio à injustiça eu preciso ver Deus e olhar para Ele. Porque se eu olhar para os homens, eu vou vacilar, eu vou fraquejar, eu vou chorar e eu vou angustiar meu coração, como muitas vezes a gente fica angustiado. Esses serafins proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é a maneira mais sublime de declarar que Deus é santo, Ele é perfeito. Portanto, nós servimos a um Deus que governa a terra não como os homens governam. Não como os homens governam. A segunda coisa aqui dentro desse elemento da visão que ele tem de Deus, que eu gostaria de destacar, do caráter de Deus aqui, é a soberania dele. O trono foi descrito como alto e sublime. Expressão que mostra uma superioridade em poder, em altura. E então Isaías vê um Deus que não passa, um Deus cujo seu reinado não deixa de existir. Na nossa terra pode morrer reis, tronos serem passados, governantes passarem, mas o governo de Deus sobre a terra não passa. Em última instância, quem governa a nossa nação é o próprio Deus. Quem governava a nação de Israel era o próprio Deus. Aqueles que Deus colocou ali para governar, não fizeram aquilo que Deus disse para eles fazerem. Eles foram tirados, foram arrancados de lá. Deus levantou os assírios para corrigir Israel, levantou os babilônicos, mas depois, Deus levanta o império persa para fazer o povo dele voltar. E Deus chama o rei Ciro de meu servo. Ciro era um rei persa. E Deus o chama de meu servo. Começa ali o retorno para Israel. Então, meus irmãos, a gente pode sofrer na mão de muita gente. Mas pense, o nosso Deus ainda assim governa a nossa nação. Governa a nossa vida. O título que nós vemos aí, Senhor dos Exércitos, revela a Deus como o comandante supremo de todos os poderes celestiais, de tudo nessa vida. Então, esse primeiro elemento que nós vemos, a revelação da majestade divina, isso foi extremamente necessário para a transformação da vida de Isaías. Olhar para Deus, entender quem Deus é de extrema importância para que a nossa vida seja transformada. E eu falo isso para vocês, meus irmãos, porque a gente pode caminhar perto de Deus ao longo de toda a vida sem conhecê-lo de verdade. Jesus caminhou com seus discípulos durante 3 anos. E no capítulo 14 de João, quando ele diz que está indo para a cruz, ele vai preparar lugar, vai morrer na cruz. Vem Tomé e diz: olha, nós não sabemos para onde o senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Jesus olha para Tomé e fala: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse instante, Filipe, 3 anos andando com Jesus, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu fico pensando Jesus na hora, né? Se eu fosse Jesus ali, eu tinha batido na testa assim e falado: meu Deus do céu, não tem lógica. Ô Filipe, há tanto tempo vocês estão comigo, vocês não sabem, quem me vê o Pai, eu e o Pai somos um. Ou seja, Filipe ainda caminhando com Jesus, não sabia quem era Jesus de verdade. Então é possível que a gente tenha 10 anos, 30 anos, 50 anos de caminhada com Deus e não o conheçamos do jeito que nós precisamos conhecer.
Isaías teve esse encontro com Deus e ele conseguiu então ver essa revelação da divindade. E o segundo elemento aqui que é importante nós entendermos nessa transformação de Isaías é o reconhecimento da própria pecaminosidade dele. Primeiro ele olha para Deus, vê quem Deus é, ele vê exatamente a santidade de Deus, a justiça de Deus, a soberania de Deus, que Deus está no trono, está no controle de tudo. Quando ele vê isso, ele olha então para si mesmo e se percebe. A verdadeira visão de Deus, meus irmãos, sempre produz uma visão clara de nós mesmos. A reação imediata de Isaías, quando ele vê a santidade de Deus, não foi de alegria e de êxito. Não foi. Mas foi de tristeza, medo, temor, porque ele sabia quem que ele era. Tem muito crente que vai para a presença de Deus pulando, dançando, se alegrando, sem ter uma real noção de quem Deus é. E por isso não percebe os seus próprios pecados, os seus próprios erros. Quando Isaías vê a santidade de Deus, ele começa a ter terror e uma profunda convicção dos seus próprios pecados. Entendam uma coisa, meus irmãos. A luz da santidade de Deus, ela revela a escuridão do nosso coração. A luz da santidade de Deus revela a escuridão do nosso coração. Se você não tem percebido o quanto você é mau, o quanto você é pecador, se você não tem percebido, se eu não tenho percebido isso, é porque nós não tivemos um real encontro com Deus, onde nós vemos a santidade dele mesmo. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais os nossos pecados são evidenciados. Isaías aqui, ele reconhece, ao olhar para si, então, perceber o seu contexto, ele reconhece duas coisas fundamentais. Primeiro aqui, os seus pecados específicos e depois a sua natureza pecaminosa. Porque, olha só o texto, o que ele vai dizer, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele vê os seus pecados específicos. É interessante notar que a menção dos lábios, considerando que Isaías seria chamado para ser um porta-voz de Deus. E ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Seus lábios seriam um instrumento de Deus para proclamar a palavra de Deus. E é exatamente esse pecado que Isaías confessa. E esta não é uma confissão genérica de pecados, meus irmãos, mas é um reconhecimento específico de sua inadequação para estar na presença de Deus por conta desse tipo de pecado dos seus lábios que eram impuros. Talvez proferia ingratidão, murmuração, e tantas outras coisas como nós também proferimos, às vezes diariamente. E Isaías entendeu que na presença de Deus, a presença da santidade de Deus, né, que é absoluta, até a sua melhor justiça era como trapos de imundícia. Vocês lembram que foi Isaías que escreveu isso? Isaías capítulo 64, versículo 6. As nossas melhores justiças são como trapos de imundícia. Meus queridos, nós precisamos olhar para a nossa vida, examinar a nós mesmos, porque se eu me aproximo de Deus, eu percebo os meus pecados, eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso ver os meus pecados. Porque se eu não ver os meus pecados, eu vou continuar vivendo de boa, tranquilo, só que debaixo da justiça de Deus, e eu vou sofrer. Eu preciso confessar.
Mas a segunda coisa que nós vemos aqui, dentro disso, que Isaías reconhece, não somente seu pecado específico, mas a sua natureza pecaminosa. Olha só, o que ele diz ainda no versículo 5? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não se justifica dizendo assim, olha, eu tenho lábios impuros, mas o povo é mais. Não. Porque Isaías entende que a condição do povo também é a sua condição. Isaías entende que ele era pecador e merecia o inferno igual aos outros. E muitas vezes nós fazemos essa coisa de errado. Nós nos comparamos com os outros. Tentamos nos justificar diante de Deus. O interessante é que a gente pega as piores pessoas do mundo, né? Ah, Senhor, eu não sou nenhum traficante, eu não sou nenhum assassino. Como se isso adiantasse para justificar diante de Deus. Não adianta. Meus irmãos, quando eu tenho uma plena consciência de quem é Deus, da santidade de Deus, o Deus que nós servimos, nós começamos a ver quem nós somos. E começamos a pensar na maneira em que nós nos relacionamos com Ele. Às vezes, aqui, quando nós viemos para o culto, nós somos irreverentes. Aqui nós não damos a mínima que estamos na presença de Deus como se estivéssemos no Santo dos Santos. O escritor de Hebreus diz isso, olha, vocês tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo Jesus. Meus irmãos, antes, era uma vez ao ano, representado pelo sumo sacerdote, que o povo ia na presença de Deus. Quando Cristo morre, ele rasga o véu do santuário, o véu é rasgado, mostrando que agora nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. Mas quando o sacerdote entrava na presença de Deus, ele precisava se preparar, se purificar para representar o povo. E há registros de que ele entrava com uma corda amarrada, porque dependendo ele podia morrer lá, na presença de Deus. E aí ele deveria ser arrastado, porque outro não poderia entrar. Você se prepara para entrar na presença de Deus? Você vem aqui domingo para adorar o Senhor, como é que você vem? Infelizmente, o tal do presbiteriano só chega atrasado e geralmente na hora que está cantando os cânticos. Você acha isso certo? Hoje é o dia que nós dedicamos ao Senhor. E o Senhor diz para a gente santificar. Um dia em 7 nós devemos santificar a Deus. Você se prepara no sábado para que o seu domingo seja santificado a Ele? Quando Isaías vê a presença de Deus, ele diz, estou perdido. Eu estou perdido. Infelizmente, muitos de nós não percebemos o nosso pecado. Não percebemos as nossas falhas. Agora, eu preciso pensar sobre essas coisas, refletir sobre o meu pecado e ficar aterrorizado com ele, mas ao mesmo tempo eu posso ter esperança. Porque o terceiro elemento desse encontro aqui, nós vemos, é a experiência que Isaías teve da sua purificação. Versículos 6 e 7. Isso é essencial nesse encontro transformador. Aqui é importante observar alguns aspectos dessa purificação que eu gostaria também de falar com vocês. Que é, primeiro, ela tem a iniciativa divina, que ela é feita através do altar, ela é feita de maneira específica para com Isaías, e ela também é completa e definitiva. Eu vou falar de cada uma delas. Então, essa experiência, primeiramente aí, que eu destaquei, a iniciativa é divina. A iniciativa é divina. No texto, perceba que
É Deus quem purifica. Isaías não pediu perdão, não fez promessa de mudança ou de boas obras. Ele simplesmente reconheceu quem ele era. Ele reconheceu isso diante de Deus. Eu sou impuro. Eu sou alguém que é pecador. Eu moro no meio de um povo pecador. Ele reconhece quem ele é. Ele não vai pedindo, Senhor, me tem misericórdia. Não, ele reconhece. Meus irmãos, a iniciativa de perdoar os nossos pecados é do próprio Deus. Não há nada que a gente possa fazer para conseguir o perdão de Deus, para convencer Deus de me perdoar. A única coisa que me resta é confessar quem eu sou, é reconhecer quem eu sou. É isso que eu preciso fazer, e foi isso que Isaías fez. A salvação ela é sempre iniciativa divina, nunca uma conquista humana, jamais. Um outro aspecto aqui que é importante da gente perceber nesse ponto é também que essa purificação é feita através do altar. Isso é muito importante. Observe no texto. Então, versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque o altar, no contexto do templo, representa o lugar onde o sacrifício é feito. É até importante, geralmente a gente canta algumas músicas, tem uns cantores que fazem umas músicas até bonitas, que fala assim, Senhor, eu quero estar no altar, eu quero me aproximar do altar. Se eu estiver no altar, eu vou ser sacrificado, gente. Altar é lugar de sacrifício. Então, quando você vê música assim dizendo, né? É porque o escritor da música não conhece Deus de verdade. Assim, não conhece o contexto bíblico. Porque altar é lugar de sacrifício. Então, nunca peça para estar no altar, tá? Peça para estar diante do trono de Deus, porque o trono é o sinal do governo, do reinado dele. Mas o altar, misericórdia, nunca queira estar lá. Nunca queira. E aqui então, essa brasa tirada do altar, esse fogo do altar era o fogo santo de Deus que consumia a oferta, o sacrifício. E aqui também é importante nós pensarmos, meus irmãos, que isso aponta para Cristo Jesus. Porque o que era oferecido de sacrifício ali, naqueles altares, naquele altar no templo, eram cordeiros, em sinal de substituição do pecador. E em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, aquele serafim pega uma brasa do altar e purifica, toca os lábios de Isaías, purificando-o. Mas isso já aponta para Cristo, porque na verdade aquilo era apenas um símbolo. Porque o que nos purifica mesmo é o sacrifício de Cristo Jesus. Olha só o que Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11 diz. Hebreus capítulo 9, a partir do 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. Cristo Jesus conquistou para nós uma purificação perfeita, completa e eterna. É por isso que 1 João 1,9 diz,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Eu disse também, um outro aspecto que é importante a gente entender, é essa questão dessa purificação, dessa redenção aqui de Isaías ter sido completa e definitiva. Porque era essa redenção que Cristo conquista para nós. Quando os lábios dele é tocado, o serafim diz o que para ele? Olha aí no nosso texto, versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu já disse isso para vocês. A nossa culpa, ela foi retirada de nós. Não está mais conosco. Nós não somos mais culpados. Quando eu reconheço a Cristo Jesus, a culpa foi tirada. Não há mais penalidade. Jesus, na cruz, ele estava dizendo, Pai, está pago, eu paguei a dívida. Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que ele removeu o escrito de dívida que nos era prejudicial e encravou na cruz, removeu inteiramente. Quando Cristo morre na cruz, ele morre para pagar por todos os seus pecados e ele paga por todos os seus pecados. Por todos. Os pecados que você já cometeu e até mesmo os pecados que você ainda vai cometer. Ele paga por tudo. Não há mais dívida. Agora, nós não podemos deixar de perceber também um aspecto específico de que Deus não perdoa só de maneira geral, mas também Ele trata de maneira específica os nossos pecados. Qual foi a confissão de Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros. Percebeu no texto? Que o serafim vai lá e toca onde? Nos lábios dele. Meu irmão, que tipo de pecado você tem cometido? Seja específico com Deus. E inclusive, é importante a gente perceber aqui no texto, que quando Deus trata o pecado de Isaías agora, de pecador, através dos lábios, passa a ser um porta-voz de Deus através dos lábios. Deus, Ele é um Deus que nos muda, que nos transforma, que pega um pecador e o santifica, e o purifica, e o capacita a ser instrumento nas mãos dele. Então, não importa o tipo de pecado que você tenha dificuldade, se há confissão, se há busca pelo Senhor, para conhecer o Senhor, para estar com o Senhor, há também transformação, há purificação. Agora, nós não podemos esquecer que a purificação, ela é dolorosa. Imagina a brasa tocando a boca, os lábios de Isaías. Você quer fazer um teste? No dia que você for assar uma carne, pega um pedaço de carvão e põe na boca. Chupa um pedaço de carvão. Aceso, é lógico, né? Senão você não vai ter a experiência que Isaías teve. Mas isso também é importante, esse aspecto, meus irmãos, de entender. Por quê? Quando Deus nos purifica, há dor, há sofrimento. Não pense você que você vai confessar os seus pecados e procurar abandonar os seus pecados e vai ser, uma maravilha. Não. Há sofrimento. É interessante que o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, e ele vai falar de Deus purificando a nossa fé,
ele assemelha essa purificação como o ouro é purificado. Lá no versículo 7 do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em glória, louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé do povo estava sendo purificada por meio de provações. Eles estavam sofrendo, inclusive perseguição. Mas Deus estava purificando a fé deles. Então, o processo de santificação, meus irmãos, ele é doloroso. Ele é doloroso. Mas ele é necessário. E o quarto elemento, quarto e último elemento desse encontro, diz respeito à resposta de disponibilidade total de Isaías. Versículo 8. Versículo 8, Deus pergunta, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E quando nós entendemos o perdão de Deus, depois de ver quem eu sou e quem Ele é e o que Ele fez para me perdoar, é impossível ficar diferente. E a resposta de Isaías, ela também tem um aspecto duplo aqui, que ela é voluntária e ela é imediata. Ela é voluntária e imediata. Por que ela é voluntária? Olha só, veja o chamado de Deus. Quem eu vou enviar? Deus chama Isaías, fala assim: Isaías, eu vou enviar você. Deus faz isso no texto? Não. Isso não é que Deus era ignorante a respeito de quem Ele enviaria. Não, Ele sabia que ia enviar Isaías. Mas Ele faz essa pergunta para Isaías para esperar exatamente uma ação, uma reação de Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse uso do plural mostra a trindade, né, na salvação, unida a trindade envolvida na salvação. Mas o fato, meus irmãos, é que quando Deus pergunta, o que Isaías diz? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Preste atenção, meus irmãos. Quando nós vemos aquilo que Deus fez por nós, nós podemos ficar indiferentes. Você tem estendido as suas mãos para Deus e dito: eis-me aqui, Senhor? Não sei para que é, Deus. Isaías não sabia qual era a obra que ele ia fazer. Ele simplesmente diz: eis-me aqui. É depois dele se dispor que Deus diz o que era para ele fazer. A partir do versículo 9. Mas o outro aspecto que eu destaquei aqui para você é a resposta que ela é imediata. Não somente voluntária, mas é imediata. Senhor, eu estou pronto. Não houve hesitação, negociação ou condição. Senhor, eis-me aqui, mas o Senhor precisa me capacitar. Olha, eu só vou até ali, eu só vou se for fazer desse jeito. Não houve isso. Ela é imediata, incondicional. Eu estou aqui, eu estou pronto. Meus irmãos, quando nós experimentamos a santidade de Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós recebemos essa purificação de Deus, a resposta natural nossa é uma dedicação completa e grata ao serviço de Deus. Se você não tem dado essa resposta, tem algum problema aí. E você precisa se perguntar: será que eu tive mesmo esse encontro com Deus? Esse encontro que transforma? E aqui eu quero então refletir com você. Você verdadeiramente teve esse encontro? A sua vida passou a ser uma vida de entrega ao Senhor? Falou: Senhor, me usa para aquilo que for necessário.
Ou a sua vida ainda tem sido uma vida de busca por coisas neste mundo, querer agradar a si mesmo, viver para si mesmo? Porque se tem sido isso, é porque você provavelmente não teve esse encontro de verdade com Deus. Porque é impossível entender quem Deus é, sendo eu pecador como eu sou, e ter noção, o real entendimento do que Ele fez por mim. Jesus morreu no meu lugar, pagou o preço por mim. É impossível que diante disso eu ainda fique com amarras para não servir a Ele, para não adorar a Ele, para não santificar um dia para Ele, para não orar, para não ler a Bíblia, para não buscá-lo. É impossível isso continuar. Como tem sido a sua resposta a esse evangelho que você já ouviu, que Jesus morreu por você? É de dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa de maneira incondicional? É isso? Ou não é? E meu irmão, eu quero te dizer hoje, se você até aqui não tem dito isso para o Senhor, analise se você teve mesmo um encontro com Deus. E se você tiver alguma dúvida se esse encontro aconteceu de verdade, é porque Deus está encontrando você hoje e dizendo para você agora, mostrando isso agora para você, e a resposta que você pode dar pode ser hoje. Se disponha. Fala: Senhor, eu não sei onde é que o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer que eu faça, mas eu estou aqui. Me usa, eu estou aqui. Agora, depois disso, é procurar entender qual o chamado de Deus para a sua vida. Deus chamou Isaías para pregar a uma nação que não ia se arrepender, mas ele precisava pregar. Essa era a missão dele. Aí você pode perguntar: pastor, mas então qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Propósitos em particular eu não sei. Mas tem alguns que são gerais, e eu sei, eu posso citar para você hoje. Uma coisa que Deus fez foi te salvar para você anunciar a todos o que Ele fez por você. Você tem pregado o Evangelho? Você tem sido intencional lá onde você mora para falar de Jesus para as pessoas? Crianças, Jesus morreu por cada um de vocês, para pagar pelos pecados de vocês, para que vocês contem essas boas notícias para os coleguinhas de vocês. Vocês têm feito isso? Adolescentes, vocês têm falado para os colegas de vocês o que Jesus fez por você? Jovens, adultos, vocês têm feito isso? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Para quantas pessoas você já anunciou o evangelho que você crê? Isso Deus quer de cada um de você que está sentado aqui. Cada um de vocês. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Você é pai? Se você é pai, vai ler Efésios capítulo 6, que lá diz exatamente o que Deus espera de você para com seus filhos. Isso é propósito, é chamado de Deus para a sua vida. Você casou? Jesus diz que casamento é ministério. E Paulo nos ensina como que nós devemos viver com o nosso cônjuge. Efésios capítulo 5, ele vai nos ensinar isso. Você tem procurado viver desse jeito? Tem muitas coisas que Deus nos chamou para ser, para fazer. E o mais importante é a gente fazer isso. É mais importante do que o nosso próprio bem-estar. Eu preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto. Envia-me a mim. Eu quero ir. Porque eu entendo que mesmo sendo pecador, e o Senhor, na sua santidade, o Senhor olhou para mim
me escolheu, me purificou, me trouxe para perto de ti. E não há outra coisa a se fazer, a não ser servir o Senhor. Porque quem tenho eu na terra além de ti? Não importa se o nosso governo é injusto, se a nossa economia vai de mal a pior. Não importa se eu vou falar e os outros não vão ouvir. Esse foi o contexto de Isaías. Esse pode ser o nosso contexto. Mas não importa qual contexto for, seja. Se nós temos o Senhor, nós devemos servi-lo. E Ele é quem vai confortar os nossos corações. Você pode dizer, eis-me aqui para o Senhor? Diga. Que é só isso que você pode dizer. Vamos colocar de pé. Deus, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor transforma a nossa vida. Deus, o que nós pedimos nessa noite é exatamente isso. Assim como o Senhor transformou a vida de Isaías, que o Senhor o purificou, transforma a nossa vida, nos purifica, nos ajuda. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Não permita que nós sejamos como aqueles que ouviram a palavra de Isaías, mas não viram com seus olhos, não ouviram com seus ouvidos, não creram com seus corações. Não permita isso. Mas que hoje a gente possa ouvir a palavra que foi pregada. E ao invés de sair daqui sem dizer nada, que a gente saia dizendo, Senhor, eis-me aqui. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para ter uma perfeita, um completo conhecimento de quem o Senhor é e de quem nós somos e do que o Senhor fez por nós. Para que assim, de maneira amorosa, a gente se coloque à inteira disposição de Ti. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.